Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos que já estão chegando. Como prometido, estamos aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor Jesus, para orarmos, clamarmos a Ele com a certeza de que Ele tudo pode. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de entrarmos nesse horário para buscarmos a face dele juntamente com você. E quero agradecer a você que reservou esse tempinho, esse momento, largou aí as tuas atividades para vir glorificar o nome do Senhor Jesus comigo. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está com seus ouvidos inclinados para nós neste momento. Até porque a palavra de Deus nos diz que onde tiver dois ou mais reunidos no nome de Jesus, o Senhor se faz presente. E não é a distância que nos separa, não. É o Espírito que nos une. E eu glorifico a Deus por podermos estar aqui juntinhos, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Bom, se você pode, pega aí a tua Bíblia, abre no livro de Neemias, capítulo 1 e versículo de número 4. Neemias 1, 4. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele tem conforto para a tua alma. Ele tem consolo para você. É exatamente quando você pensa que ninguém te viu, né? Aí Deus te encontra aí no teu cantinho e diz: agora é hora de te responder. É exatamente quando você pensa que ninguém se importa com você, que Deus levanta para te ajudar. Você pensou mesmo que ia passar desapercebido aos olhos do Senhor? Então prepara o teu coração aí, porque você vai entender que o Senhor, Ele está contigo nessa peleja, tá certo? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui a Bíblia está nos falando de um homem chamado Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E a Bíblia nos diz que um certo dia, recebeu uma notícia que entristeceu o seu coração. Ele recebeu uma notícia de que a sua cidade, Jerusalém, estava completamente devastada. Estava assolada. O muro havia sido derrubado. As portas haviam sido queimadas. O povo estava completamente escravizado. Ou seja, Neemias recebeu uma notícia que abalou a estrutura da sua alma. Neemias recebeu uma notícia que veio a entristecer o seu coração. Quantas vezes nós somos pego de surpresa por uma situação que vem nos abalar de uma maneira tal que, se não fosse a mão de Deus nos sustentando, nós não permaneceríamos de pé. Quantas vezes nós somos acometidos por situações que simplesmente desestrutura completamente a nossa alma e as nossas emoções. Talvez você nesse dia estava exatamente falando isso para o Senhor, que você foi acometido por algo que você não esperava. De repente uma situação difícil se alojou na tua história. De repente, o impossível veio para a tua caminhada. E você estava se perguntando: e agora, o que é que eu vou fazer? E agora, o que é que eu tenho que fazer? Claro que nós somos estrutura de carne e osso, nós somos falhos, nós somos frágeis, e Deus é conhecedor de tudo isso. Claro que por vezes nós nos abatemos, entristecemos. Claro que por vezes nós temos esse desejo de nos rendermos à situação, mas é exatamente na vida de Neemias que eu quero trazer uma palavra para o teu coração, que está entristecido, cansado com aquilo que você tem vivido. Olha só o que é que Neemias fez diante das más notícias que ele recebeu.
A Bíblia diz que quando ele escutou o que havia acontecido com o seu povo, com a sua terra, quando ele, com a sua família, quando ele ouviu o que havia acontecido, a Bíblia diz que, olha só, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Ou seja, aqui você vai entender que ele, na sua estrutura humana, ele se deixou sentir tudo aquilo que estava vindo no seu coração. Ele se assentou, ele chorou, e eu acredito que naquele momento ele pensou: o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que depois de lamentar por alguns dias, olha só, ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Deus, ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que quando a situação vem, o baque é forte. E nós baixamos a cabeça mesmo. Nós sentamos, choramos e nos lamentamos. Mas vai passar a vida todinha desse jeito? Quer passar a tua história todinha da mesma posição, da mesma maneira? A Bíblia diz que Neemias sofreu a notícia que ele recebeu. Ele sentou e chorou e lamentou por alguns dias. Isso é natural diante de algo que nos desestrutura. Isso é natural diante de situações que vêm para nos ferir, nos machucar. Porém, a questão é, nós decidimos se vamos passar a vida todinha de cabeça baixa, vamos passar a vida inteira lamentando, chorando, sendo vítima nessa história, ou você vai se posicionar de uma maneira que o Senhor operará coisas extraordinárias na tua vida. É você que decide. Você decide se você continua de cabeça baixa aí no teu cantinho chorando, lamentando, murmurando, reclamando, ou se você levanta e começa a tomar posicionamento para mudar a tua história, para mudar o curso da tua vida, para mudar o andamento da tua casa, da tua família. É você quem decide que tipo de posicionamento você vai ter. A Bíblia diz que depois de chorar, depois de se assentar, depois de se lamentar por alguns dias, chegou o momento que Neemias decidiu se posicionar. E sabe o que é que ele fez? Ele começou a jejuar e orar diante de Deus. Olha só. Depois de chorar, depois de lamentar, depois de mastigar essa situação que veio para a tua vida para te destruir, que veio com força, que veio para tentar te derrubar, depois de mastigar ela todinha, aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai começar a usar armas espirituais para mudar o curso daquilo que você está vivendo. A Bíblia diz que Neemias, ele começou a jejuar e começou a orar diante de Deus. Olha só o que é que o Senhor ele manda te dizer. Você tem as armas poderosas na tua mão e você ainda não percebeu. Você está se sentindo tão incapacitado diante deste problema tão grande e não entendeu que basta o teu posicionamento diante do teu Deus para que essa história mude. A Bíblia diz que Neemias ele usou armas poderosas, oração e jejum na presença do papai. Aí você tá aí de cabeça baixa, lamentando, chorando, assentado, reclamando, e Deus manda te dizer: vai começar a orar quando? Vai começar a jejuar quando? Deus quer fazer milagre. Quando é que você vai começar a se posicionar? A Bíblia diz que Neemias orou e chorou na presença de Deus. Olha só, a oração, o choro do justo é tão poderoso que a Bíblia diz que um certo dia tinha uma mulher chamada Ana. Ela estava sendo afrontada por Penina, entenda só. E a Bíblia nos diz que ela era estéril, ela não podia ter filhos. E quando eles subiram ao templo do Senhor para ali sacrificar e adorar a Deus, a Bíblia diz que de repente Ana se distanciou de tudo por um pouquinho de tempo e começou a chorar e orar na presença de Deus. Mas ela orou com tanta intensidade, ela chorou com tanta intensidade na presença do Senhor que quem olhava de longe pensava que ela estava embriagada, a ponto do sumo sacerdote chamado Eli chegar perto dela e dizer: mulher, afasta de ti este vinho, porque ele tem te feito mal. E a Bíblia nos diz que aquela mulher falou: não, meu Senhor, o que eu tenho feito mesmo diante do Deus dos céus é exatamente chorar e orar na presença dele. Olha só o que é que Deus ele manda te dizer: começa
começa a orar e começa a chorar na presença do papai. A Bíblia diz que quando Ana dali saiu, ela alcançou o milagre que ela tanto precisava. O seu ventre estéril passou a gerar vida. Aquilo que não frutificava passou a frutificar. Ou seja, Ana engravidou e teve um filho. E Deus deu ainda muito mais do que ela imaginava, porque ela queria um filho. Deus deu um juiz, um sacerdote e um profeta. Ei, quem ora e jejuma, quem chora e clama na presença do papai, recebe mais do que pede. O problema é que a gente às vezes quer passar a vida inteira sentado, chorando e lamentando. Neemias fez isso, mas chegou um momento que ele disse: pronto, já mastiguei a história. Aqui eu já sofri o que eu tinha de sofrer. Agora eu vou me posicionar diante do meu Deus e esperar dele a providência. Proponha isso para o teu coração neste momento. Você já sofreu o que tinha de sofrer. Você já lamentou o que você tinha que lamentar. É tempo de se levantar e se posicionar diante de Deus e esperar dele a sua providência. A Bíblia diz que Deus criou situações, olha só, Deus criou situações que quando Neemias chegou diante do rei para lhe servir, o rei percebeu que o seu semblante estava abatido. E Neemias provavelmente não era alguém que se deixava se abater por qualquer coisa. Quando o rei olhou para ele, já percebeu que tinha alguma coisa errada e perguntou: Neemias, o que é que está acontecendo? Aí ele começou a contar a situação dele e pediu para que o rei lhe deixasse ir até a cidade que estava destruída e restaurar, recuperar, reconstruir aquilo que o inimigo tinha derrubado, aquilo que o inimigo tinha destruído. E a Bíblia diz que pela oração e pelo jejum de Neemias, ele alcançou esta graça diante do rei. Olha só o que é que Deus manda te dizer: você vai começar a achar graça diante dos olhos de pessoas que poderão lhe ajudar, de uma maneira que você vai entender que foi fruto da sua oração e do seu jejum. Deus vai começar a lhe dar graça por onde você passar, e você vai ver que porque você se posicionou, Deus começou a lhe responder, Deus começou a abrir as portas, Deus começou a usar de quem Ele quer para lhe abençoar, Deus começou a mover céus e terras para mudar o quadro da tua história. A Bíblia diz que Neemias achou graça diante do rei, que lhe deixou ir lá para a cidade destruída. E sabe o que é que aconteceu? Em meio à crise, em meio à destruição, em meio aos escombros, Neemias começou a levantar juntamente com o povo que ali estava tudo que o inimigo havia destruído. Ei, às vezes a gente olha para os escombros, a gente olha para aquilo na nossa vida que foi saqueado, que desmoronou, que hoje é só entulho. A gente olha e já pensa: não tem mais jeito. Aí a gente quer cruzar o braço e esquecer da história, né? Aí o Senhor, Ele manda te dizer: alegra o teu coração, porque assim como Neemias, ele reergueu muros em tempo de crise, assim como Neemias, ele reergueu a cidade destruída, assim como Neemias levantou aquilo que havia desmoronado. Deus manda te dizer: aquilo que foi saqueado, aquilo que o inimigo tentou destruir na tua vida, Deus vai te dar graça para que venha a ser reconstruído, restaurado dentro da tua história. Não é tempo de cruzar o braço, não é tempo de levantar a bandeira branca, não. É tempo de crise? Mas também é tempo de reconstrução. O que é que desmoronou na tua vida? Foi o teu casamento que desmoronou? E Deus manda te dizer: te prepara, porque Ele vai começar a levantar tudo de novo. O que foi que desmoronou na tua caminhada? Foi o teu ministério? Deus manda te dizer: Ele reconstrói na tua vida aquilo que o homem pensa que não tem mais jeito. O que é que você está olhando e está vendo escombros? O que é que você está olhando e só enxerga entulho e diz: Senhor, o inimigo veio e saqueou e destruiu e agora tudo foi ao chão e eu não sei mais o que fazer. Deus manda te dizer: jejuma, ora e chora na presença do teu Deus, porque o Senhor não vai deixar que a tua história termine desta maneira. Não vai terminar dessa forma, porque o teu Deus, Ele é fiel. Basta que você se posicione na presença dEle. Aquilo que hoje desmoronou na tua vida vai ser reconstruído. E sabe o que é mais interessante? Olha só.
No capítulo de número 4 do livro de Neemias, a palavra de Deus irá nos dizer no versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ei, sabe onde é que está o segredo? Está na inclinação do teu coração. Para que teu coração tem se inclinado nos últimos dias? Para desistir? Para desanimar? Para retroceder? O teu coração tem se inclinado para quê? Isso vai dizer o resultado final da tua obra. É isso que vai dizer o que você vai colher. Para que o teu coração tem se inclinado? Para desânimo? Para tristeza? Para desistência? Então não espere colher outra coisa. Se tem se inclinado para isso, é isso que você vai ter no final da história. Mas se o teu coração tem se inclinado para buscar a Deus, para orar, para chorar, para jejuar na presença do Senhor, como Neemias fez, então te prepara, porque você vai colher milagre. Você vai colher restauração, você vai colher restituição, você vai colher providência, mas você precisa se levantar e se posicionar diante da crise. O que Deus espera é que nós não nos deixemos abalar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Imagina que se Neemias tivesse olhado para aquele negócio todo destruído, porta queimada, muro desmoronado, cidade devastada, povo humilhado. Se ele tivesse olhado para aquilo que os seus olhos estavam querendo focalizar, com certeza ele teria tido a sua fé abalada. Mas ele olhou com os olhos da fé, ele olhou para o Deus dos céus, ele se levantou com armas espirituais, ele se revestiu do poder de Deus e com fé ele chegou lá e reconstruiu o muro, renovou as portas, levantou a cidade. O Senhor, ele manda te dizer: ei, não cruza os braços agora, meu filho, não cruza os braços agora, minha filha, pelo contrário, lança essa lamentação aí de lado e começa a orar e começa a jejuar e começa a inclinar o teu coração para o Senhor. Inclina o teu coração. Só que às vezes nós dizemos: como que eu vou inclinar o meu coração? Eu até que eu quero ter fé, até que eu quero me levantar, até que eu quero me posicionar, mas eu não consigo. Talvez você esteja dizendo isso exatamente agora. O que eu devo fazer? Para que o teu coração se incline para o Senhor, você vai ter que alimentar a tua fé. Você vai ter que alimentar o teu espírito. Quantas vezes nós perdemos tempo fazendo tanta coisa, gastando tempo reclamando, contando nossos problemas para os outros, colocando diante dos nossos olhos aquilo que não edifica. Deus manda te dizer: começa a alimentar a tua fé, para que o teu coração se incline para Ele, para que você tenha forças de orar, para que você tenha forças de jejuar, e o Senhor possa reconstruir aquilo que desmoronou na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu casamento. Começa a alimentar a tua fé. Leia a palavra do Senhor diariamente, ainda que seja um capítulo. Senta e medita, mastiga aquilo que o Senhor tem para você. Receba da parte de Deus a porção diária da palavra dele. Separe o teu momento de oração, ainda que seja curto, um período curto, mas seja sincero com Deus. Fala para Ele o que está aí dentro. Lança aos pés da cruz aquilo que está dentro do teu coração. Tira esse peso das tuas costas. Louve, independentemente se as coisas estão bem ou se estão ruins. Você louve, coloca louvores na tua casa, escolha os hinos para exaltar e bendizer o nome do Senhor, ainda que a tua alma esteja entristecida. Alimenta a tua fé e você vai ver que o teu coração vai começar a sair da desistência e começar a se inclinar para o Senhor, e começar a se inclinar para a fé, e começar a se inclinar para a restituição, para a restauração, para o renovo. Alimenta a tua fé, porque o teu coração se inclina para aquilo que você está buscando. O teu coração se inclina para aquilo que você está se alimentando. Do que você tem se alimentado? Aprenda a se alimentar da palavra, das orações, dos louvores. Se alimenta do que edifica e o teu coração se volta para o Senhor. A tua fé reacende no teu coração e o Senhor começa a te fazer reerguer aquilo que estava caído na tua história.
Não é tempo de se despedir da cidade, não. Não é tempo de se despedir daquilo que é teu. Não é tempo de se despedir daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Pode até estar caído hoje, mas Deus vai reerguer. Pode até estar em escombro hoje, mas Deus vai reconstruir. Pode até ter sido saqueado, mas Deus vai restituir. Apenas creia nisso. Faça como Neemias, haja com fé em meio à crise, reconstrua muros em meio à crise, ore em meio à crise, jejum em meio à crise, profetiza sobre este casamento falido em meio à crise. E o Senhor fará aquilo que você não pode fazer. A Bíblia diz que a missão de Neemias foi completa. Ele conseguiu aquilo que o seu coração tanto desejava. Por que você acha que você não vai conseguir? Se você tem o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, que agora está te dizendo: não é tempo de parar desta obra, não é tempo de abrir mão desta missão, não é tempo de desistir desta chamada, deste legado. Ele está te dizendo isso exatamente agora. Sabe por quê? Porque ele manda te falar: a lamentação já passou, deixa de lado. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar, é tempo de trabalhar, é tempo de reconstruir aquilo que o inimigo destruiu, é tempo de levantar aquilo que desmoronou. É tempo de fazer tudo novo. Olha só o que Deus ele manda te dizer: e se prepare, porque a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira. Se prepare, sabe por quê? Porque quando você olhar para o resultado final desta grande obra que você está fazendo, o teu coração ficará surpreso com a fidelidade do teu Deus. O teu coração se alegrará de tal forma com o poder do teu Deus, porque esta cidade não cairá na destruição. Deus vai reerguer. Esse casamento não cairá na destruição. Deus vai levantar. Esse ministério não cairá na destruição. Deus restaurará. Apenas se posicione como alguém de fé, assim como Neemias se posicionou. E Deus vai trabalhando ao teu redor para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso naquilo que o teu coração deseja. Seja um Neemias nessa geração. Haja com fé em meio à crise. Haja com fé em meio aos escombros. Haja com fé em meio àquilo que foi saqueado. Haja com fé em meio àquilo que desmoronou. E trabalhe e faça aquilo que Deus te ordenou. E com certeza você vai ver esse muro de pé. Com certeza você vai ver este casamento de pé. Com certeza você vai ver esse ministério de pé. Com certeza você vai ver Deus restaurando aquilo que o homem pensa que não tem mais jeito. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração. Você é um Neemias de Deus, não pode desistir agora. Tem uma grande missão, tem um grande projeto de Deus na tua história. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e apresentar a tua casa, a tua família, o teu ministério. Apresentar isso que desmoronou na tua vida, isso que o inimigo te saqueou, e profetizar restauração em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer o teu santo nome. Paizinho, nós neste momento queremos nos posicionar como Neemias. Já choramos o que tínhamos de chorar, já lamentamos o que tínhamos que lamentar, mas agora nós queremos, Senhor, orar e jejuar na tua presença. Nós queremos renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, o nosso ego, e dizer: faz aqui, Senhor, o teu querer. Nos usa como tu quiseres, mas não permita que a nossa cidade seja saqueada. Não permita, Senhor, que aquilo que é nosso desmorone para sempre. Não permita que aquilo que tu nos deu vire escombros nas mãos do inimigo, mas nos ajuda a reerguer o muro, nos ajuda a renovar as portas, nos ajuda, Senhor, a reedificar esta cidade, nos ajuda a reedificar este casamento, nos ajuda a reedificar esta saúde, nos ajuda a reedificar estas finanças, nos ajuda, Senhor, a fazer esta tão grande obra, porque sozinho nós não conseguimos, sozinho nós não podemos, mas como Neemias, ele não começou nada sem antes estar olhando para o Deus dos céus, sem antes estar clamando diante do Deus dos céus. Nós não queremos começar nada, Senhor, sem antes nos prostrarmos na tua presença, sem antes olharmos para ti neste momento, sem antes suplicarmos pela tua graça, pela tua ajuda, pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre este lar,
Eu quero profetizar bênçãos sem medida, que toda divisão, que tudo aquilo que desmoronou, que tudo aquilo que foi saqueado venha a ser restituído, restaurado, para a glória do nome do Senhor. Receba da parte dele aquilo que você necessita, receba da parte dele vitória neste casamento, neste ministério, receba vitória em nome do Senhor Jesus sobre as tuas finanças. Vai reconstruir sim, vai levantar novamente sim, vai reedificar novamente sim, porque você a partir de agora não é mais alguém natural, não, é um Neemias de Deus, alguém que vai trabalhar debaixo de fé, alguém que vai seguir direcionamento de Deus, e aquilo que está desmoronado na tua vida vai ser reedificado, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você e dos seus. E se você crê nessa palavra, se você recebe esta oração e concorda comigo, liga aqui na terra e liga nos céus. Você aí do outro lado, você diz amém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Como é bom buscarmos a face desse Deus que mesmo em meio à crise nos faz trabalhar, nos faz reedificar, nos faz reerguer aquilo que estava caído. Então guarda esta palavra no teu coração, alegra a tua alma. Deus irá conceder o desejo do teu coração, lhe dará graça diante desta tão grande obra. Apenas seja fiel, renuncia, jejua, ora, busca a face do Senhor e Ele honrará a tua fé. Amém? Glória a Jesus. Às 11h30 eu estou de volta, tá? Pra gente buscar a Deus antes do sono e agradecermos por mais um dia que se finda e por outro que se inicia, tá certo? Deixei na descrição desse vídeo o link lá do canal do Adorador, que todos os dias às 7h30 da manhã tem uma mensagem linda e abençoada para a sua vida. Então, se você gosta de se alimentar da palavra cedinho, se inscreve lá. Curte aqui o vídeo, tá bom? Deixa o teu joinha e se inscreva no canal. Assim, sempre que eu postar vídeos, você vai receber notificação e, consequentemente, a palavra que Deus está enviando para o teu coração, tá? Já tô aqui derretendo, ó, como sempre. Imagina a tarde, né? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, fica na paz de Cristo. Até mais tarde. Volta 11h30, tá? Pra gente conversar mais um pouquinho. Tá certo? 11h30 eu espero você aqui. Beijo no coração. Amo muito você em Cristo Jesus. Estou orando por você e a sua casa. A sua vitória é a minha vitória. Eu creio no Deus que faz milagre. Creia, tá bom? Porque Ele é contigo. Fica na paz de Cristo. Beijo. Amo vocês.